Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Salmo 33, 18 e 19. Vamos lá, mais um dia, Bíblia nas mãos, Jesus no coração. Vamos começar o nosso dia na companhia do Senhor, pedindo a Ele a bênção dEle sobre a nossa vida. E é um ato da nossa parte de reconhecê-lo, que Ele é soberano, que Ele é o nosso Deus e somente a Ele nós prestamos adoração. O salmista Davi, no Salmo 33, o verso 18 e o verso 19, ele diz que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte. De fato, o nosso Salvador, Ele é o único digno do nosso louvor, adoração. Somente Ele pode nos livrar de todo sofrimento, de toda morte. Nessa manhã, mais um dia, nós iremos estudar mais um capítulo da Palavra de Deus e hoje nós iremos estudar o capítulo 18, o verso 1. Vamos começar por aqui. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Possivelmente o capítulo 18 não tenha sido colocado na ordem cronológica. Quando nós estudamos detalhadamente o capítulo 18, nós conseguimos perceber que Moisés já tinha subido no monte de Deus, no monte Sinai, porque Jetro morava próximo do monte Sinai e Moisés já tinha recebido de Deus as leis dos mandamentos. Moisés já tinha nas mãos as tábuas dos ensinamentos de Deus, mas era o momento que Moisés, agora voltando do Egito, no percurso de volta para se encontrar-se com Deus na terra de Canaã, e oferecer sacrifícios e homenagens ao Senhor, Jetro vem na sua direção para encontrar-se com a sua família. Zípora, que era a esposa de Moisés, estava com seus filhos e ali agora era o momento que Moisés iria receber a sua família mais uma vez ao seu lado. Creio que estrategicamente Moisés enviou a sua família embora do Egito porque creio que ele temia com respeito à morte de Midian, de Zípora e dos seus filhos. Por alguma razão que a Bíblia não deixa claro para nós, Moisés permitiu que a sua família voltasse para a casa do seu pai. Mas agora Jetro estava encontrando-se com Moisés e estava lhe devolvendo a família. Posso imaginar a alegria e a satisfação deles poderem se reencontrar, porque quão importante é uma família no ministério. É impossível um líder conduzir uma igreja ou um rebanho sozinho, sem que tenha uma companheira ao seu lado. Já ouvi alguém dizer, mais experiente do que eu, que um homem sozinho não representa completamente a divindade. Mas quando nós estamos ao lado da nossa família, da nossa esposa, um homem e uma mulher, eles têm uma imagem que representa a pessoa do nosso Deus. Portanto, Moisés tinha a oportunidade agora de poder estar ao lado de Zípora. E eu creio que a alegria no coração de Moisés em poder abraçar a sua esposa e receber os seus filhos. Jetro morava próximo do monte Sinai, que era o monte de Deus, onde Deus tinha entregue a Moisés a lei dos 10 mandamentos. Lei que é expressão do caráter do Senhor. É claro que nós sabemos perfeitamente que a lei não salva ninguém, mas a lei ela nos mostra onde nós nos encontramos, a nossa condição. E quando um pecador se depara com a sua condição envolvida no pecado, a única saída é se voltar para Deus. E a lei tem esse papel. Mas na casa de Jetro, nós podemos perceber que Jetro é um gentil diferente do que os filhos de Ameleque. Jetro é um gentil que tinha um coração voltado para o povo de Deus. Os seus conselhos são sábios. A Bíblia mesmo fala que Jetro era um sacerdote. Embora em algum momento seguindo um Deus diferente,
Mas ao saber e ouvir a respeito do Deus verdadeiro, nós podemos olhar para a palavra de Deus e vermos que as palavras de Jetro é de reconhecer que Deus é Deus, de que Ele é soberano, de que Ele é magnífico e que é digno de ser adorado. E Deus está em busca desses adoradores. O nosso Deus não veio simplesmente para a nação de Israel, mas o nosso Deus quer salvar ao mundo inteiro. Jetro fazia parte desse povo que estava sob a face dessa terra, que poderia se unir ao remanescente de Deus e receber a salvação. Mesmo não sendo um hebreu, era um gentil que reconhecia a grandeza e a majestade do Senhor. No capítulo 18, o verso 13, no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Moisés levava um fardo pesado sobre os seus ombros. Era trabalho demais. Acordava pela manhã e anoitecia, Moisés estava julgando, aconselhando, orientando as pessoas. Jetro, olhando para a condição, creio que até física, espiritual e social, familiar de Moisés, ele consegue perceber que Moisés estava extremamente desgastado. Como é difícil o peso do ministério, como é difícil liderar quase 2 milhões de pessoas cheio de dificuldades, limitações que estavam no deserto. Apenas Deus era o seu auxílio em todo momento. E Jetro, imbuído por Deus, inspirado pelo Senhor, lhe traz um conselho que entendo que é um conselho divino, um conselho que vem das mãos do Senhor. Entenda, se um conselho dado é de grande valia para um ser humano, você já imaginou as instruções que estão na palavra do Senhor? É de grande valor para cada um de nós. O conselho de Jetro consistia no seguinte, capítulo 18, verso 21. Procura dentre o povo homens capazes e temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Jetro se volta para o seu genro Moisés e fala, olha, você não pode levar esse fardo sozinho, é pesado demais para você, mas você pode dividir esse fardo com homens tementes a Deus, homens de verdade, homens que busquem ao Senhor, homens que se relacionem com Deus e que tenham uma comunhão com o nosso Salvador Jesus Cristo. Dessa forma, o peso vai ser dividido com eles e você terá melhores condições de vida. Você vai ter melhores condições de viver com a sua família, você vai ter melhor qualidade de saúde, você vai ter mais tempo para ficar com Deus, orar ao Senhor e apresentar os problemas do povo ao Senhor. Moisés era um homem humilde, era um homem convertido. Deus trabalhou o coração de Moisés de uma forma que ele ouve o conselho do seu sogro e entende que aquele conselho de fato era divino. E colocou em prática na vida. E Deus abençoou a nação de Israel. E líderes surgiram dali e a nação de Israel se tornou muito mais forte. Quando nós olhamos para o Novo Testamento na palavra de Deus, nós começamos a perceber que era o sonho de Deus para a vida da igreja. Era um conselho sábio, era uma instrução imbuída pelo Espírito Santo, porque a igreja no Novo Testamento não se centralizava as responsabilidades da igreja de um povo apenas em um líder, mas as responsabilidades da igreja estavam distribuídas sobre todos os membros da igreja. Cada membro entendia que tinha uma responsabilidade diante de Deus. Diante do corpo de Cristo, ele precisava desempenhar o seu papel. Cada um entendia que tinha o seu ministério e a igreja apostólica cresceu de uma forma assustadora. Da mesma forma como a igreja no deserto se desenvolveu, se multiplicou, a igreja do Novo Testamento alcançou o máximo de pessoas que ela poderia alcançar nos seus dias. Eu creio, meu amigo, nessa manhã que é um conselho divino. Nos dias em que nós nos encontramos, quantas pessoas ainda precisam encontrar-se com Jesus Cristo? Precisam conhecer o amor de Deus. Até entendo que a frieza dessa igreja é resultado da apatia, de entender que a responsabilidade de cumprir a missão é apenas de alguns. Enquanto outros estão assentados, alguns poucos tentam cumprir a missão. Mas quando esses que estiverem assentados se envolverem com aqueles que estão na frente de batalha, falando de Jesus Cristo, eu tenho certeza que o Evangelho irá tomar maiores proporções ao redor do mundo e muito em breve Jesus Cristo irá voltar aqui a essa terra
para buscar o seu povo. Você gostaria de fazer parte desse movimento, de ser uma atalaia, de proclamar as boas novas de salvação? Se é o teu desejo nessa manhã, quero pedir a Deus que as mãos do Eterno estejam sobre a sua vida nesse momento. Querido Pai, nas suas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Reconhecemos as nossas limitações e as nossas fraquezas, mas queremos a cada dia servir-te da melhor maneira possível, porque o maior sonho do nosso coração é nos encontrarmos contigo. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.